Eu sou o Luiz Bravo, da Universidade de Pittsburgh. Eu gostaria de apresentar a todos o nosso painel sobre a identidade portuguesa, de literatura, a parte do passado histórico de Portugal, conectando com todos os países diferentes que têm formado a identidade portuguesa. Vou deixar a Carla se apresentar rapidinho. Eu chamo Carla Santos, sou professora aqui na Universidade de Illinois em turismo, desenvolvimento do turismo e marketing em turismo. E também sou diretora do Centro da União Europeia. E sou portuguesa, como podem ver por como falo. E eu sou o Luiz Bravo, eu sou a diretor assistente da parte acadêmica do Centro de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade de Pittsburgh. E eu sou brasileiro, como podem talvez distinguir um pouquinho, mesmo que eu tenha perdido bastante do meu sotaque. Pois o sotaque entre nós os dois vai ser interessante. Vai. Então eu quero apresentar agora rapidinho todos os outros participantes e depois a gente pode começar. Temos aqui também a Ellen. Perdoe se eu fizer algum erro nos nomes e coisa e tal, mas a Ellen Sapega, que é a professora catedrática no Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Wisconsin-Madison, onde é diretora do Instituto Regional de Estudos Internacionais. É doutorada pela Universidade de Vanderbilt e é autora de ficções modernistas, um estudo da obra de prosa de José Almada Negreiros, e tem vários outros artigos que ela tem publicado também. Também vou apresentar aqui o Michael Baum. Você pode levantar o braço rapidinho. Michael Baum doutorou-se em Ciência Política na Universidade de Connecticut, é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Massachusetts Dartmouth, onde está nesse momento com uma licença sem vencimento. Foi nomeado pelo governo português para o Conselho Executivo da FLAD em 2014, e antes disso ele foi diretor do Programa de Study Abroad da UMass em Lisboa, que se iniciou no ISCTE em 2012. E atualmente dirige o projeto do FLAD chamado Studying in Portugal Network, onde reúne várias universidades portuguesas no formato de consórcio. Temos um outro apresentador que está tentando se conectar agora, que é o Rui Gomes Coelho, que está doutorando na Universidade de Binghamton University, mas assim que ele puder conectar, a gente apresenta ele também. Também temos a professora Kimberly da Costa Holton, se puder levantar o braço, que é a professora do Departamento de Espanhol e Português. Também trabalha, é a diretora do programa de português e de Lusophone Estudos Lusophone, sorry. Desculpa, tá em inglês aqui, eu estou tentando traduzir rapidinho. Da Rutgers. É autora do Performing Folklore, Ranchos Folclóricos, From Lisbon to Newark, e é editora com a Andrea Klein in Community, Culture and Makings of Identity Portuguese Americans. Então agora eu vou passar para a Carla, que vai iniciar a discussão um pouquinho e fazer algumas perguntas para começar a nossa conversa aqui. Então, obrigada. Obrigada por terem aceitado o convite para reunirem-se connosco hoje e por todos os que vieram a atender, os estudantes e as pessoas interessadas. Obrigado por estarem aqui.
o propósito, não é? O que a gente queria fazer hoje era falar um bocadinho da identidade portuguesa, e o Luís e eu achávamos que era importante tentarmos pôr um bocado da história, não é? Em termos de como a gente pensava da identidade portuguesa anteriormente e agora, especialmente considerando que agora temos a comunidade europeia que também tem uma identidade própria, e como é que a gente puxa estas coisas pronto, um bocadinho para os lados. E eu vou já dizer, desculpem pelo meu português, porque eu sou portuguesa, mas vivo nos Estados Unidos há 20 anos, ou 20 e tal, e não falo português todos os dias, então eu acho que o meu português está assim um bocadinho... enfim, eu vou dizer que é por causa de Portugal, não é por causa de mim. Enfim, o que eu gostava de começar era, provavelmente, se pudéssemos abrir e ter cada um dos nossos convidados hoje a falarem um bocadinho de como é que vocês veem a identidade portuguesa agora, como é que, pronto, quais são os temas, as coisas que, se alguém lhes perguntasse como é que a gente define a identidade portuguesa, que temas é que usavam? E ninguém quer ser o primeiro. Como estudantes, somos estudantes o resto da vida. Kimberly, podemos começar consigo. Tá bom, tá bom. Obrigada. Como o meu campo de pesquisa fica realmente na diáspora, não é? Nos Estados Unidos, então eu vou falar um pouquinho sobre a identidade portuguesa fora de Portugal. Especificamente da costa leste dos Estados Unidos, que é não só o lugar da minha universidade, mas também é o lugar da minha pesquisa. Então, os portugueses que estão na minha área há mais de 100 anos falam muito sobre vários valores e a importância de hábitos e tradições e especificamente o facto que há sempre uma ligação viva e intensa entre esta comunidade em diáspora e a origem, que é o Portugal. Então, toda a gente, até pelo menos na minha área, terceira geração, quer dizer, os netos de portugueses, ainda muito deles têm este vínculo vivo, não é? Então, isso é um ponto. Outro ponto que muitos dos meus alunos dos americanos falam sobre a dúvida que eles têm em termos de identidade étnica no contexto americano. E por que é que eles têm tanta dúvida sobre isso? Porque os portugueses caem num lugar sem definição certa em termos de categorias étnicas nos Estados Unidos. Se são hispanos, se são europeus, se fazem parte dos outros grupos, isso é sempre uma questão que não tem resposta certa. Eu propriamente vejo mesmo, quando nos põem aquelas caixas e a gente tem que dizer qual é que é, eu nunca sei, sou hispânica, não sou hispânica, encontrar a caixa é um bocado interessante, nunca pensei nisso, mas realmente é. Obrigada. Nada. Michael, desculpe. Não, tudo bem. Quando eu fiz pesquisa em Portel, no Alentejo, eu era chamado Migueli. pelos imediatamente. Eu também vou pedir desculpa pelo meu português, que é importado, obviamente. É um bocado curioso ter um americano a falar sobre a identidade portuguesa, mas, bom, eles de facto foram muito generosos comigo e aceitaram-me com dupla nacionalidade através do casamento e foi principalmente por essa via que eu conheci Portugal desde, eu e o Kim
éramos colegas de uma escola de inglês em Lisboa há muitos anos atrás, em 88, 89, e conheço Portugal desde essa altura. Antes disso não conhecia nada sobre Portugal, ou quase nada. Obviamente eu falo mais sobre a área disciplinar em que tenho mais expertise, que é ciência política. Eu passo este é um tema que já produziu uma palestra que eu dou quase sempre a cada semestre para os nossos alunos americanos que estão a estudar em Lisboa, sobre a identidade portuguesa em perspectiva comparada. Tipicamente eu começo com um bocado de história também, para situar os alunos que também tipicamente não têm muito conhecimento sobre o Portugal contemporâneo. E então eu tipicamente começo mais ou menos em meados do século XIX, e o meu foco é o século XX até ao presente. Mas neste contexto, obviamente, não tenho, e vocês não têm tempo e não têm pachorra para ouvir essa palestra toda, mas já há um paper sobre isso. Depois, se quiserem, eu posso partilhar. Fazia parte de um capítulo de um livro que foi organizado pelo Sebastian Royal sobre o Portugal. Mas o que eu acho que é curioso sobre a identidade portuguesa, além do que a Kim disse, que eu concordo 100%, os meus alunos têm muito em comum com os alunos da Kim de lá de Rutgers e da zona de Newark, muitos deles de segunda ou terceira ou até quarta geração, mas tipicamente, pelo menos a geração universitária com quem eu cruzei, sabem muito pouco sobre o Portugal hoje em dia. Tem muitas ideias de Portugal como era, aquela visão de uma senhora mais velha, vestida de preto, e a Fátima, e o fado, e o futebol, as 3 Fs. E talvez visitaram Portugal já alguma vez quando eram mais jovens. Tipicamente Portugal para eles é os Açores, porque na zona do Fall River e no Bedford são maioritariamente dos Açores. Mas dos prazeres que eu mais tive como professor foi trazer este tipo de aluno para Lisboa ou Porto ou qualquer outra cidade em Portugal e ver as caras a mudar, não é? Ganham um certo prazer em ter etnia portuguesa que não tinham antes de fazer aquela ligação ao que é Portugal hoje em dia, e que de facto tem muito para orgulhar. Mas pronto, eu não quero monopolizar, então eu sei só o contexto, o que é que eu posso oferecer aqui, mas há outros aqui com muitas mais qualificações para falar do que eu. Ellen? Obrigada. Podem ouvir-me? Sim. Ótimo, ok. Então eu estava aqui a fazer apontamentos e devo dizer também que eu não sou falante nativa de português. Sou professora de português há muito tempo, de literatura portuguesa, aqui em Wisconsin, onde não temos uma comunidade muito grande de luso-descendentes, mas também que a minha associação de Portugal é de longa data. Sou professora de literatura e amiga e colega de Michael e Kimberly, então é um verdadeiro prazer vê-los aqui virtualmente. O que eu queria acrescentar que as minhas relações atuais com Portugal são feitas a partir da literatura, principalmente porque sou professora de literatura, e também com académicos aqui nos Estados Unidos e em Portugal. Mas o que eu apontei quando eu tento explicar para os meus colegas aqui no Midwest americano, por que estudar Portugal? Quem são os portugueses? Eu gosto de falar da memória, porque eu acho que os portugueses são um povo de longa memória e que a história é muito importante. Talvez mais importante para quem esteja fora de Portugal do que quem está na nova geração hoje em dia a viver em Portugal.
E quando falo da memória, é a memória dos descobrimentos, que foi a época mais internacional. Se vamos falar com uma pessoa que não conhece Portugal, o que eles sabem de Portugal? Vasco da Gama. Conhecem Vasco da Gama, sabem do Império, talvez na Índia. Aliás, podemos falar dos 3 impérios. O primeiro império sendo o império da Ásia, o segundo, o Brasil, e depois, a partir do século XIX, o império em África, o que leva também à questão do colonialismo e do pós-colonialismo. Junto com os descobrimentos e a questão do império, eu sempre lembro também aos colegas e aos amigos aqui nos Estados Unidos da Revolução do 25 de Abril. E acho que é muito importante enfatizar a importância dessa revolução, que já passaram mais de 40 anos, porque foi a revolução que teve grande efeito, não só para Portugal, para o mundo lusófono, e também a situar este momento histórico no contexto internacional. Podemos aprender mais sobre as relações internacionais. Eu acho que os portugueses às vezes têm medo de que as pessoas de fora não sabem muito sobre Portugal. E vejo que parte da minha responsabilidade é ajudar quem não conhece Portugal a compreender Portugal de hoje e Portugal do passado, porque para compreender Portugal de hoje acho que precisamos de estudar principalmente o que se passava no século XX durante a ditadura salazarista e o Estado Novo. Finalmente, só vou mencionar 3 nomes da literatura associados com a minha investigação e com a identidade portuguesa, que são Camões, Pessoa e Saramago. E, sem dúvida, há muitos outros escritores atuais e também do passado que são de grande importância, mas acho que estes 3 nomes são nomes emblemáticos das várias épocas que mencionei e da identidade portuguesa. Obrigada. Rui. Olá, boa tarde. Conseguem ouvir-me? Muito bem. Sim. Ok, fantástico. Eu peço desculpa pela confusão inicial. Eu vim a descobrir que hoje é o dia da manutenção informática da universidade. Vejam só que sorte. Mas eu finalmente consegui conectar-me. Bom, o meu nome é Rui. Eu não sei se fui apresentado inicialmente, quando não fazia parte da conversa ainda. Eu sou estudante de doutoramento na Universidade de Binghamton, em Nova York. Eu sou arqueólogo e faço parte do programa de doutoramento em antropologia. Eu penso que estavam a discutir sobre o que é a identidade portuguesa. É isso? Bom, eu penso que é uma questão fascinante e eu acho que o tipo de resposta é muito difícil, porque existem muitas identidades portuguesas, apesar de ser um país muito, muito pequeno. Seria importante pensar em que grupo estamos a falar. Se estamos a falar num grupo de, vamos dizer, de pessoas idosas numa aldeia alentejana, ou se estamos a pensar, enfim, num grupo de descendentes de cabo-verdianos nos arredores de Lisboa, ou de operários no Porto. Enfim, é uma imensidão de problemas que se podem explicar através da identidade, que são muito complexos, não é? Eu posso falar um pouco do que é o que é que posso dizer sobre a identidade do ponto de vista da minha geração, de alguém que nasceu no início dos anos 80, depois da Revolução de 25 de Abril, e que, enfim, basicamente viveu toda a entrada na União Europeia durante a crise económica e na atualidade. Eu sou de uma família operária do sul de Portugal, que se movimentou para os arredores de Lisboa no final dos anos 50, no início dos anos 60. Portanto, é aquilo que se conhece como o êxodo rural, que no caso português foi não só do campo para as cidades de Lisboa e do Porto, mas também para o resto da Europa e também para os Estados Unidos e para as Américas. Então, aquilo que me definiria em primeiro lugar é esse pano de fundo da minha família alentejana, que se desloca para os arredores operários de Lisboa e que vive sempre na sombra de por um lado, da memória da ditadura e dos anos da fome,
que se viveram no sul de Portugal até os anos 50, e essa foi a razão que levou a minha família a sair. Mas, por outro lado, também um pouco nesse universo imaginário, um pouco romanceado da vida rural portuguesa. Isso é um pouco conflitivo, porque, por um lado, nós temos essa dimensão muito sofredora do que era a vida durante a ditadura, e que era uma vida muito ruralista, oprimida do ponto de vista político e económico. E, por outro lado, essa imaginação do que é estar numa cidade que, de certa forma, nos oprime, não é? Porque continuamos numa família operária, e, ao mesmo tempo, ter uma imaginação do que eram os bons tempos na vida do campo. Enfim, isto não é nada de muito extraordinário, é algo que se repete muito por toda a Europa, não é? Sobretudo na Europa do Sul. Eu imaginaria que, por exemplo, nos Estados Unidos, as novas gerações passam um pouco por isso também, não é? As novas gerações dos descendentes de portugueses que estão, enfim, que ouvem os avós falar sobre o que era a vida nos Açores, nas ilhas, ou sobretudo no norte de Portugal, ou até em África, não é? E, enfim, vivem um pouco nessa imaginação do Portugal ideal. Claro que para pessoas que crescem, não sei se estou falando demasiado, se me quiserem cortar. Não, não. A importância é falar. Claro. E por outro lado, para a minha geração, para as pessoas que têm entre 25 e 30 anos, 35 anos, é uma geração que já não se identifica, que tende a afastar-nos um pouco desse imaginário rural, que tende a associar-se mais com o universo europeu. Ou seja, a possibilidade de fazermos parte de um universo europeu que se podem estudar fora de Portugal, trabalhar fora de Portugal, sem nenhuma barreira formal, pelo menos até agora, porque com o caso inglês estão a criar-se muitos receios de que isso já não é possível, no caso do Brexit. Mas, por exemplo, a minha geração, há muita gente que vai trabalhar e viver em Espanha, na França, na Inglaterra. A França continua a ser o principal destino de imigração português, mesmo na minha geração. Apesar de haver muita gente a ir para o Reino Unido também, para a Suíça e tudo mais. Há vários tipos de imigração também. Mas, enfim, uma coisa que faz parte da identidade da minha geração seria essa possibilidade de nos movimentarmos no espaço, no contexto europeu, e deixarmos de ter tão presente essa imaginação do mundo rural e do mundo da ditadura. Mas, apesar de tudo, e eu digo isto porque estou em antropologia, e antes de estar em antropologia eu estudei história também, existe um peso muito grande do que é o imaginário português, do que é a normalização do imaginário português que foi basicamente criado durante a ditadura, não é? Essa ideia de que Portugal é um país com uma vocação internacional. Antes disso era um país com uma vocação imperial, não é? Portanto, é o país que abriu as portas da Europa para o mundo e tudo mais. Enfim, isto é toda uma mitologia que ainda hoje faz parte da imaginação, mesmo até dos jovens. Isso é muito problemático, sobretudo numa época como a atual, em que estamos a viver numa grande crise económica por toda a Europa, que todos conhecem. Isso é muito problemático porque abre portas a formas de nacionalismo e formas de excepcionalismo identitário que podem ser perigosas não só ao nível europeu, mas no contexto português. Enfim, muito recentemente houve... alguns de vocês talvez conheçam a história do concurso do maior português de sempre, ou dos grandes portugueses, em que se chegou ao estado em que basicamente a discussão era entre a memória liberal do Portugal emancipador, do Portugal revolucionário do 25 de Abril, que era basicamente consubstanciada na figura do Álvaro Cunhal, que era o líder do Partido Comunista, e a competição era entre ele e o Salazar, portanto o ditador de toda a vida, não é? E acabou por ganhar o Salazar. E isso teve um impacto muito forte, isso fez as pessoas pensar muito sobre realmente qual era a situação do país, passados quase 40 anos da ditadura, nessa época, que ainda tinha uma certa nostalgia pela ditadura. Mas essa nostalgia pela ditadura é, sobretudo, a nostalgia pela imaginação que era gerada pela ditadura. Que era, basicamente, Portugal é um país grande, Portugal não é um país pequeno, não é? Que aparece nesse cartaz muito conhecido dos anos 30 e 40. Portugal não é um país pequeno, é um país com muita história, que tem muito para oferecer, que somos melhores do que todos, enfim, todo o léxico nacionalista que nós conhecemos por todo o mundo, não é? Então eu penso que, de certa maneira, nós estamos numa encruzilhada, não é? Uma encruzilhada que tem que ver com
com essa deslocação do mundo rural e depois a confrontação com a crise económica, a perda do império e a integração na União Europeia. Isso cria muitos conflitos. Há antropólogos que estudaram isso, talvez um dos mais conhecidos seja o Miguel Val de Almeida, que está em Lisboa. E ele tentou analisar essa transição. E há conflitos muito evidentes na forma como Portugal tentou se dissociar da identidade imperialista, colonialista, para uma identidade europeia, mas em que assumíamos, digamos assim, um papel menor. Então, esse legado do colonialismo, da imaginação colonial, realmente nunca despegou daquilo que é o imaginário identitário português. Enfim, não sei se me fiz entender. Eu tenho um sotaque muito estranho Não tem nada. subúrbios de Lisboa. Nós temos todos sotaque, não estamos lá. E acho que é interessante, estamos a ver pontos, não é, de onde todos nos encontramos. Só para dar um bocado de contexto, eu vivi em Portugal até ter 21 anos, há muito tempo. Tenho agora 48, portanto, eu nasci na altura do Salazar, não é? Então eu já estava viva quando eu nasci. O Salazar era o nosso, não é, o nosso salvador, ou agora como as pessoas falam daquilo. Eu tenho, pronto, como o Rui, eu tenho, sou de uma área diferente. Então, eu nasci no Porto, mas nunca vivi no Porto. Uma semana depois de ter nascido, a minha família mudou-se e eu cresci em Cascais, que é uma cidade pequenina, não é cidade, é uma área pequena fora de Lisboa, de praia, pronto. Portanto, tenho é uma maneira de ver a vida diferente, como o Rui explicou, por causa, dependendo de onde a gente está em Portugal, há situações que a gente vê Portugal diferente. Uma coisa para mim que eu nunca me apercebi até ter saído de Portugal foi o Portugal, para mim, como eu vejo, a minha área é turismo. Quando falo de Portugal em turismo, eu vejo como é que os médias falam de Portugal, especialmente os médias americanos, como eles criam a imaginação de Portugal e como é que em Portugal nós pensamos sobre nós próprios para produzir um produto turístico, não é? Para mim, Portugal é um bocadinho como o Michigan dos Estados Unidos. Ninguém tem que passar por Michigan para ir para lado nenhum, não é? Não é preciso. Uma pessoa pode ir por todo lado dos Estados Unidos sem ter que conduzir pelo Michigan. Portugal é o mesmo, nós estamos ao fim da Europa, então ninguém, por acidente, passa por Portugal, a não ser que passaram a fronteira de Espanha para Portugal sem se perceberem, não é? Então eu acho que nós temos isso, é um bocado a parte, estamos um bocado excluídos, não é? Estamos assim ao fundo da Europa, deixaram-nos ficar, sozinhos um bocado. O que eu vejo agora com o povo português, eu não vou a Portugal todos os anos, vou de ano sim, ano não, pronto. E uma coisa que eu acho muito interessante quando eu vou a Portugal, agora por ter saído, é a nostalgia que as pessoas têm com o Salazar. Uma nostalgia que para mim não faz muito sentido. Enfim, eu lembro-me de, como criança, não é? Quando o Salazar estava em poder, as pessoas tinham que esperar numa fila para verem pão, para fazerem isto, para fazerem aquilo, não é? Não era assim, era tudo muito controlado. Os médias, que é a minha área que eu tenho interesse, havia muitas áreas onde a gente não tinha nada. Eles diziam que não se podia falar disso, não podia. Então o jornal tinha muita área sem nada. Havia histórias aqui e ali e outros sítios que era só uma caixinha. Agora, a diferença que eu vejo e o Rui e os nossos convidados hoje falaram um bocado disso, a diferença entre as pessoas novas em Portugal, a nova geração, e os mais idosos. Os mais idosos falam, para mim, eu por ter também um bocado de antropologia, quando falo com as pessoas estou sempre curiosa como é que eles veem o passado de Portugal, não é? E os mais idosos falam muito do Salazar, e da altura do Salazar nós tínhamos maneiras, éramos bem educados, as pessoas abriam a porta, fechavam a porta, toda a gente se portava muito bem.
agora ninguém se porta bem, estamos na Europeia e agora estamos muito europeus. É como se ser parte de ser europeu não tem a ver, não é, os portugueses têm maneiras. Quando entrou na Europa perderam as maneiras, que é um bocado interessante a maneira da gente ver isso. As pessoas mais novas, pronto, não se lembram do Salazar, porque não era a altura deles. A única coisa que eles sabem é a mitologia do Salazar, não é? Para mim o que é interessante é quando eu pergunto às pessoas porque é que tem aquela nostalgia do Salazar, e eles dizem, eu digo, então mas vocês não se importaram, então era melhor, porque eles dizem, era muito, nesse tempo era melhor. E eu pergunto, então era melhor estarmos numa fila para recebermos pão? E eles dizem, não é isso, as pessoas eram melhores. Então é interessante a ideia que o povo português era diferente, porque no tempo do Salazar, que parece que no tempo do Salazar nós éramos bem educados, agora já não somos. Isso para mim tem um bocado de medo, dá-me assim um bocado de concern, não é? Porque abre o espaço para a gente começar a ficar muito, muito nacionalistas, não é? Como vocês disseram, não é? Porque começamos a dizer, pronto, no tempo de Salazar éramos só nós e nós éramos bem educados. Agora entraram outras pessoas e isto ficou tudo diferente. Portanto, é uma fascinação que eu ainda não percebo porquê. É mesmo. Eu estava a pensar, talvez, o que é que vocês acham entre a identidade portuguesa e a identidade portuguesa europeia? Vocês no vosso trabalho veem, mesmo aqui nos Estados Unidos, com pessoas que vivem aqui durante várias gerações, eles veem o contacto para a Europa ou veem só o contacto para Portugal? Kimberly, vamos... olha, o Miguel, que maravilha, o Miguel até pôs a mão. Conseguem ouvir-me? Sim. Sim. Ok, bom. Bom, talvez eu vou partilhar algumas coisas aqui desta apresentação. Deixa-me ver se agora se eu faço o switch. Vocês conseguem ver isso? Só estamos a ver-te a ti, Miguel. Desculpem lá, estou-vos a tratar porque tu, não sei se... Não quero perder claro. formalidades, mas eu não sou muito formalidade, portanto... Não, exato, eu prefiro, 1000 vezes. Tá bom. 1000 vezes. Agora conseguem ver isso? Não estamos a ver o teu screen, não. Eu não, pelo menos. Não estão a ver o screen. Estranho, estava a funcionar lindamente antes. Espera aí. Deixa-me ver, talvez agora. Agora parece estar... Yes. Sim, nós agora vemos. Está a dar? Ok. Pronto. Talvez passo fazer alguns saltos aqui só para algumas figuras e imagens que podem ser interessantes para juntar o que é que já foi dito. Neste paper nós falamos um bocado sobre o que é que foi a identidade portuguesa, que é sempre, vamos ser honestos, obviamente, uma identidade nacional não existe. Eu acho que Rui tem toda a razão no que é que diz. É impossível identificar uma identidade nacional, seja brasileiro, americano, português, seja o que for. Mas, tipicamente, os governos têm um certo interesse em definir a sua versão do que é a identidade nacional, e eu acho que o que é que nós falamos neste paper foi um bocado como é que foi Portugal no fim do século XIX, o atraso económico de que o Rui também referiu, e como a Primeira República foi a primeira tentativa de democracia em Portugal. Nova ideia, através de os símbolos novos
desde o hino nacional, tentaram, num certo sentido, criar um novo Republic e mulher, neste sentido, mesmo que as mulheres não tinham os direitos do que nesse momento se falavam. Mas o que esta experimenta para a democracia, infelizmente criou numa altura incrivelmente instável economicamente para Portugal e, num certo sentido, um bocado como o Weimar Republic na Alemanha, foi uma espécie de regime condenado pela económica e a instabilidade. E o que é que saiu da Primeira República foi a grande ditadura da Europa, do Western Europe, da Europa Ocidental, o mais longínqua, mais long-lasting, que foi o regime do Estado Novo, que existiu entre 33 e 74. E uma das coisas que eu gosto de fazer com os nossos alunos é quando nós visitamos o Parlamento Nacional, a Assembleia Nacional, há uns quadros aí dentro do grande sala da Assembleia Nacional que eu acho que são perfeitamente emblemáticos do que era a visão da identidade portuguesa que o regime Salazar queria difundir, não é? Pode ver aqui o Vasco da Gama e também do lado direito, eu acho que é a tomada de Marrocos, salvo erro, e o posicionamento dos nativos face aos grandes descobridores e o Portugal em grande plano, este regime que de uma certa forma incentivava essa mitologia dos descobrimentos e isso pegou. Não há dúvida que mesmo hoje em dia, especialmente com a geração mais velha que foi criada naquela altura, os descobrimentos, eu lembro em 98 com o Expo, parecia cada semana que havia mais um livro sobre os descobrimentos, os 500 anos dos descobrimentos, mas o que é curioso é que o Estado Novo, mesmo sendo um regime tão longínquo, foi um regime que, num certo sentido, tinha um desejo muito conservador, quer dizer, o Salazar não queria mobilizar ninguém realmente para um fim, neste sentido foi muito diferente dos fascistas como Mussolini e Hitler. E então era um regime muito conservador, em que queria as pessoas a ficar quietos, ficar nos seus cantinhos, ficar muito fiéis à igreja, e que realmente não foi um regime muito mobilizador. E pronto, nós falámos um bocado nas papers sobre como é que a Europa, e eu sei que esta é uma resposta um bocado long, mas estou a tentar chegar à pergunta da Clara, como é que o projeto da Europa e de juntar a Europa era diferente dos outros state projects, projetos do Estado. E o problemático é curioso, não é? Porque, de um certo sentido, ser um bom europeu quer dizer importar best practices e transformismo através de muitos experimentalismos, gradualismos. Também há uma certa aceitação do Estado, do papel do Estado muito liberal, no sentido que de permitir às pessoas a ter várias escolhas e não tentar impingir só uma versão da verdade. E isto apresenta várias coisas curiosas, não é? Do que é ser um bom europeu e ao mesmo tempo manter a sua identidade nacional. E foi através desta problemática que essencialmente o que é que nós falámos era sobre como Portugal mudou radicalmente nos últimos, vamos dizer, nos últimos 40, 50 anos. Eu diria que talvez, exceto para a Coreia do Sul, eu não conheço outro país que tenha transformado em termos estruturais tão rapidamente em tantos vertentes importantes como Portugal. Talvez só a Coreia do Sul
em termos do speed, a rapidez da sua transformação. O Portugal hoje é um país muito, muito mais velho do que era. É um país em que as mulheres têm agora só 1,23 filhos por mulher, enquanto em 1960 foi 3,2. Isto teve um impacto brutal na transformação da família. Aquela mitologia do Portugal super católico que os meus alunos muitas vezes trazem com eles por causa de ligação aos Açores, quando eu mostro alguns destes dados, eles ficam um bocado perplexos, não é? É que, em termos religiosos, Portugal é muito menos religioso do que os Estados Unidos, por exemplo, que se nós medimos através de frequência a ir à missa ou a frequência a ir a uma igreja, Portugal é N vezes menos religioso agora, hoje em dia, do que o meu país. Em termos de casamentos, isso teve um grande impacto. E temos mais alguns dados que eu podia voltar a mostrar, mas para voltar à questão da Europa, e não tentar, eu não quero monopolizar as coisas aqui, mas isto são dados que eu acho que são interessantes e que podem ser úteis para a conversa. Em termos daquele medo de nacionalismo, eu acho que o que o Rui falou, e claro também, é super válido e muito importante. O que é curioso é que durante esta crise económica, o Portugal é o caso à parte, não é? Se nós olharmos para a Grécia, por exemplo, não há nenhum exemplo de uma espécie de xenofobia e nacionalismo tal como tivemos na Grécia. E também podemos dizer que o Five Star em Itália também tem elementos disso. E então, como é que podemos explicar? Essa é uma outra pergunta e assunto. Eu acho que está muito interligada a essa história. Ao meu ver, não há nenhum medo, não há nenhuma dúvida sobre a nacionalidade portuguesa. As pessoas são altamente proud da sua nacionalidade. Há muitos elementos que podiam, com certos ingredientes, a criar um nacionalismo xenofóbico em Portugal. A ideia que Portugal não é racista é completamente falso. É só preciso andar com um taxista em Lisboa para saber disso. Mas curiosamente, não tem cristalizado em nenhum movimento de alguma dimensão no Parlamento ou na sociedade. Tem sido sempre nipped in the bud. A única coisa que eu vou dizer para fechar sobre este assunto europeu é que as atitudes portuguesas face à Europa são altamente instrumentais. Quando as coisas estão a dar bem na economia portuguesa, nos anos 90, com muito dinheiro a entrar, atitudes face à Europa eram altamente positivas. Quando em 2009, 10, 11, 12 começou a sentir os efeitos da crise em Portugal, as atitudes face à Europa mudam drasticamente do cenário. E a melhor maneira que eu podia mostrar isso foi através deste gráfico que mostra como o GDP, o PIB de Portugal está altamente correlacionado com percentagens dos portugueses que dizem que a Europa é um good thing, com um lag de cerca de 2 anos, até podemos dizer que a correlação é bastante forte, 0,73. Isso é para dizer que as atitudes face à Europa, hoje em dia, com a economia portuguesa a melhorar, podemos notar que as atitudes, mais uma vez, estão a voltar mais para cima. Já bateram mais em baixo, eu diria, há 2 anos atrás. A relação com a Europa, ao meu ver, o constante é este instrumentalismo. Neste momento não há nenhuma grande preocupação em Portugal sair do euro, mesmo que há partidos que estão a dizer que devíamos pensar nisso e falar sobre isso, e provavelmente devíamos, mas eu diria, a grande maioria da população, o seu posicionamento dentro da Europa já é um dado adquirido. Bom, e já te falei demais, eu só queria mostrar estes
estes dados, porque eu pensei que pode ser úteis. Não. Obrigada. Sim, Kimberly. Como eu sou etnógrafa e estudo a cultura expressiva, performance, tipo dança e música, então esta questão de importância da Europa para a cultura portuguesa, a cultura popular, não é? É sempre uma questão importante. E vejo na minha pesquisa mais influências, mais vínculos, mais ligações com outras partes do mundo, e não tanto na Europa. E acho que, por exemplo, no caso de performance do folclore, que é uma tradição ainda muito importante para as comunidades imigrantes dos Estados Unidos, o conhecimento sobre a Europa e até visitas lá, viagens lá, é através de ranchos folclóricos, é através de outras comunidades portuguesas fora de Portugal. Então isso quer dizer que há uma circulação entre estas comunidades de diáspora que são muito mais fortes entre eles do que, por exemplo, uma relação mais direta a Paris ou a Roma ou assim. E então, isso é um ponto, só para dizer que estas comunidades em diásporas têm comunicação entre eles, entre estas próprias comunidades. E em termos de cultura popular, esta questão de influência do Brasil, que é um gigante, não é, neste campo, e até a África também, acho que há muito mais diálogo cultural, expressiva entre Portugal e Brasil e África do que Europa. E pensando nisso, acho que eu já acabei de mostrar o filme A Jangada da Pedra, baseado no romance de José Saramago, e onde Ibéria tem uma ruptura em que a Ibéria quebra com o resto da Europa e vai até os Açores e depois para o sul e acaba esta viagem marítima como uma ilha, uma nova ilha, não é? Entre a África e a América Latina. E há um conforto lá, não é? Segundo o romance, não é? Há um conforto afetivo sendo neste espaço, mais para o sul, entre estes dois continentes. E para mim é um romance brilhante para a exploração desta afinidade cultural, é muito importante. E eu também chegaria à mesma conclusão de José Saramago, neste caso, que acho que, pelo menos para a minha área, estas influências mais do Sul são mais importantes, mais fortes, comparado com a influência da Europa. Ellen, do you have anything you... desculpa. Tem alguma coisa para adicionar? Eu só queria acrescentar 2 ou 3 coisas. Primeiro, voltamos a Saramago, Prémio Nobel, mas Saramago era anti-europeu até o fim da vida. Se havia uma voz contra o projeto europeu, era José Saramago. Continua, na minha opinião, a ser o escritor do fim do século XX, princípios do século XXI, um dos mais importantes do cânone literário português. Mas eu queria também responder ou fazer uma observação a partir daquilo que o Michael disse, que eu acho que não há dúvida que Portugal mudou muito rapidamente nos últimos 40 anos, não há dúvida. E isto, em parte, voltamos à questão da Revolução e do 25 de Abril.
E também ajuda a explicar também porque a ausência de uma direita em Portugal. E podíamos também identificar a mesma coisa em relação com a Espanha. Que a Espanha falando da identidade portuguesa, toda a gente sabe que os portugueses odeiam ser comparados com os espanhóis, os vizinhos. Mas ao mesmo tempo tenham uma memória tão viva da direita que são os dois países que no romance de Saramago se separaram da Europa, mas a memória ditadora tão viva que faz com que a direita não consiga organizar-se de uma forma tão coerente como vemos em outros países europeus. Ao mesmo tempo, eu acho que a geração do Rui, por exemplo, é a geração mais europeia de sempre em Portugal. Uma geração que passa fronteiras sem pensar nas fronteiras, que estuda pela Europa através do programa Erasmus e que se sente à vontade em outros países europeus. O que acontece, no entanto, é que muitas pessoas, quando vão para fora, para a Inglaterra, para a França, para a Holanda trabalhar hoje em dia, também começam a reconhecer que continua a haver uma diferença. Uma diferença entre Portugal e o norte da Europa, porque os salários são mais baixos, certos bens comuns, como a eletricidade, a luz, custam muito mais em Portugal. Há um certo atraso, o salário mínimo continua mais baixo em Portugal do que no norte da Europa. Então, a criar uma geração europeia, e o Rui pode corrigir-me, que estou a falar mesmo da sua geração, Rui, mas a sair para cá fora, e essas gerações, esses novos, os jovens também talvez se sintam mais portugueses que nunca. Porque ir para esses países da Europa tem um efeito de enfatizar mais a diferença entre o sul da Europa e o norte da Europa. Mas duas observações. Eu acho que também o que caracteriza a sociedade atual portuguesa é o processo de descolonização, que foi muito rápido. Os habitantes não foram preparados para a descolonização que se deu ao 25 de abril e mudou geograficamente o país. Agora é muito menos homogéneo do que era nos anos do salazarismo. E isto eu acho que tem tido efeitos bastante bons na sociedade portuguesa, e podemos falar um pouco mais disto na sociedade atual, embora continue a haver problemas, talvez ainda mais problemas, racismo, discursos xenofóbicos. E, finalmente, a última coisa que eu queria dizer era quanto à questão do turismo atual. Porque o que se vê agora em Portugal, especialmente em Lisboa, no Porto, no Algarve, mas no Algarve via-se sempre, era um surto de estrangeiros que vêm visitar, descobrir Portugal. E acho que também, atualmente, as pessoas vivem isto com um certo orgulho, porque finalmente quem vem de fora vem apreciar o que é bom, e há muitas coisas boas, nós sabemos todos, a cultura portuguesa, mas também uma certa ansiedade. Qual é o papel do turismo na sociedade portuguesa atual? Portugal precisa do turismo, não é? Precisa do dinheiro que os turistas gastam, precisa, e também tem um gosto de receber os turistas, mas também há uma certa ansiedade quanto talvez o facto primeiro de que está a se perder, ou estão a se perder qualidades que caracterizavam o país e estão em risco agora perante estes movimentos mais de globalização e do turismo. Oi? Eu queria comentar uma coisa que me parece interessante aqui, que o Michael falou, que é o facto de não existir uma direita nacionalista, xenófoba, racista, como existe na França ou até na Inglaterra, em Portugal, mas também na Espanha, não é? Quer dizer, essa direita existe, mas ela é muito minoritária, se pensarmos no contexto europeu. Isso tem a ver, como Ellen bem disse, sobre
tem a ver com a Revolução e a maneira como a ditadura se transformou, ou tem a ver com a pós-vida da ditadura. Porque, como sabemos, houve uma revolução e durante vários anos houve uma memória muito traumática sobre a ditadura e, portanto, a identidade portuguesa, da maneira como estava a ser apresentada pelo Estado e pelas autoridades, era uma reação à ditadura. E aquilo que as elites que apoiavam a ditadura durante o Salazar fizeram foi, basicamente, mudar as redes clientelares e as redes que apoiavam a ditadura, sobretudo das classes altas, elas mudaram, enfim, de um apoio à ditadura, por assim dizer, para os partidos da direita ou os partidos de centro-direita que são aceitáveis dentro da democracia. No caso português são o PSD e o PP, que são os dois partidos mais à direita dentro do Parlamento. E, portanto, esses partidos, como continuam a ter expressão parlamentar e normalmente ganham eleições alternadas com o Partido Socialista, portanto, essas elites, os seus interesses continuam a ser manifestados dentro do espaço democrático, não é? Portanto, não existe essa necessidade de se movimentarem por outras vias, que é o caso da França, por exemplo, em que uma grande parte da elite antiliberal se manifesta através da Frente Nacional, que é um partido abertamente antidemocrático. Mas isto também tem a ver depois com a questão identitária, não é? Que a nação, basicamente como a conhecemos, ela foi construída no século XIX e depois durante o século XX, como aqui foi discutido, não é? Durante a República e o salazarismo, como uma nação que foi construída nesse imaginário como uma nação colonial. E, portanto, criou-se, desenvolver-se, a partir desse ponto de vista, o mito do russotropicalismo. Não sei se é uma ideia, se vocês costumam utilizar esta ideia, mas o russotropicalismo foi um conceito criado pelo Gilberto Freire, que era um sociólogo brasileiro, que criou basicamente a ideia de que o colonialismo português era um colonialismo diferente, mais humano, mais aberto à diferença e que basicamente se poderia sumarizar nesta ideia de que os portugueses, ao contrário dos outros colonizadores europeus, quando descobriam uma terra nova, eles iam para fazer amor e não para matar os indígenas. Esta ideia é algo que está muito presente ainda no imaginário nacionalista português. E então, portanto, o racismo e a xenofobia que existem, mas que existem e são transversais a toda a sociedade portuguesa, portanto, isso vê-se muito, por exemplo, com os ciganos ou com a imigração pós-colonial de Cabo Verde, de Angola, do Brasil e tudo mais. Isso foi, de certa forma, mitigado através desta ideologia. Mitigado não no sentido em que se tornou mais positivo, mas que ela aparece de uma maneira mais sociológica, menos aberta, de tal maneira que esta ideologia lusotropicalista, que tem uma história muito concreta, sabemos os anos em que o conceito foi criado, quando foi incorporado dentro da ideologia nacionalista portuguesa. Enfim, era um conceito que interessava muito ao Salazar a partir do final dos anos 50 e início dos anos 60, na época da descolonização. Portanto, o Salazar queria mostrar que a colonização portuguesa era diferente para legitimar a continuidade portuguesa na África, não é? Isto, de tal maneira, foi incorporado dentro do ethos nacional que hoje em dia se assume como uma coisa natural. Portanto, mesmo académicos de responsabilidade, historiadores e tudo mais, utilizam a gramática, o léxico lusotropicalista sem acreditarem, digamos assim, a autoria destas ideias. Portanto, faz parte da normalidade, digamos assim, da identidade nacional. E parece que é aí que reside o grande perigo, não é? De continuarmos a ser uma nação colonialista sem império. Mas enfim, isto seria uma outra longa discussão. Ainda sobre a questão da Europa, que era basicamente a questão, não é? Central nesta parte da conversa. A questão da Europa, já vê como é que o império continua a ser. Não, eu acho que é importante também dizermos que a Europa sempre foi, apesar de todas estas mitologias nacionalistas, a Europa sempre foi fundamental para Portugal, não é? Sempre houve. Nós fomos às aldeias do interior de Portugal e quando começamos a falar com estas senhoras idosas vestidas de negro e com os seus véus e as histórias que elas nos contam, é aí que nós entendemos realmente quão cosmopolita foi Portugal e o interior de Portugal, e o mesmo se poderia dizer de Espanha.
durante toda a história, porque não há nenhuma aldeia que não tenha histórias mirabolantes sobre imigração, sobre viagens e tudo mais. Sempre houve portugueses por toda a Europa, portugueses que viajavam porque imigravam ou porque eram aventureiros, e todos estes portugueses criaram redes de solidariedades que depois se revelaram durante o século XX e durante o século XIX na imigração. Esta imigração aparece e segue determinados destinos, não é por acaso, não é? Porque já existiam redes que essas pessoas que vinham das aldeias do interior de Portugal, das montanhas ou das planícies, conheciam. O que isto não quer dizer é que essas pessoas tivessem uma noção do que era ser português e do que era a nacionalidade, não é? Porque ainda há pouco tempo me contaram a história de uma antropóloga que trabalha em Trás-os-Montes, no nordeste de Portugal, que lhe contaram uma história de uma senhora que nos anos 60 foi para Paris e a primeira vez que pensou que era portuguesa, ou que lhe disseram que era portuguesa, foi quando ela chegou a Paris, chegada no comboio, não é? No Sud Express, e que lhe disseram que ela tinha que ir ao consulado português para se registrar. Depois ela pensou, ao consulado português, mas o que é que eu tenho a ver com essas? E foi aí que finalmente lhe foi atribuída a nacionalidade. Portanto, isto é uma coisa muito... A ideia da nação e essa identidade portuguesa é uma coisa muito relativa e muito recente em muitas partes do território português e em muitas comunidades. Isso revela-se também na maneira como os diferentes grupos de portugueses se relacionam com a Europa. Portanto, nós temos grupos de portugueses e redes de imigração portuguesa de que essa senhora fazia parte, portanto, pessoas que imigraram, comunidades de camponeses, analfabetos que imigraram para a Europa para fugir à guerra colonial e à fome, nos anos 60, 70. E depois temos grupos de portugueses, como as pessoas da minha geração, que têm todos formação universitária, ou quase todas, que vão para a Europa e que confrontam essa outra rede com a qual não têm nada a ver. E, portanto, as suas noções de serem portugueses são coisas completamente diferentes. Portanto, têm a noção do ser português, da aldeia, vai a Portugal no mês de agosto, e depois têm a noção do português, que não faz parte dessa rede, que é o português mais urbano, que com formação universitária, que imigra e que ou não conhece ou não quer ser confrontado com essa realidade. Eu acho que há um filme recente muito interessante do Miguel Gomes, que é um realizador muito jovem, que tem sido premiado precisamente por este tipo de temas. Ele teve um filme chamado O Meu Querido Mês de Agosto, que já tem um par de anos, e mais recentemente ele fez um filme, uma trilogia de filmes chamada As Mil e Uma Noites, baseado nas Mil e Uma Noites, portanto, na tradição árabe, mas que não tem nada a ver, em que retrata precisamente esse conflito do Portugal rural, muito local, e depois o Portugal, mas integrado nessas redes de imigração europeias e também nas Américas, não é? Porque essas comunidades portuguesas que aparecem pelas Américas têm muito a ver também com essas redes que aparecem depois na Europa. E depois esse Portugal urbano e otimista dos anos 90 e do início do século XXI, que depois foi completamente quebrado com a crise económica. Portanto, são Portugais completamente diferentes, com relações diferentes, e que se encontram, de certa maneira, fora do país, não é? Luís, tens alguma coisa para adicionar? Eu estou a ver para o Luís que ele é que está a controlar isto. A gente tem que... Não, o que me interessa um pouquinho é a conexão com a identidade portuguesa, conectando com os países que eram as 10 colônias de Portugal. O que vocês falam, por exemplo, sobre a conexão com a identidade portuguesa hoje em dia, conectando com as conexões que tiveram com o Brasil, com Moçambique, com a Angola? Tem uma influência das colônias que vocês podem ver na identidade portuguesa de hoje em dia, ou não? Querem que eu comece alguma coisa? Sim, Miguel. Não é nada da minha área de especialidade, mas eu acho que a sensação que tenho, mesmo que eu nunca visitei Brasil, vergonha minha, porque é um país que eu sempre queria visitar,
Mas a minha sensação, com muitos amigos brasileiros com quem tenho falado, é que a visão de Portugal, vamos dizer, do brasileiro típico, talvez um carioca típico, é do barbeiro, é do padeiro, é aquela malta imigrante que chegou ao Brasil e ocupou aquele espaço urbano e então essa é a visão do Portugal, um país muito simpático de visitar. O brasileiro sente-se em casa quando vai para Portugal, mas um bocado uma certa atitude dos coitadinhos, pá. São um bocado atrasados, menos educados, mais pobres, que vieram cá e pá, fazem pão fantástico. E essa é um bocado a imagem do Portugal que eu tenho recebido através dos meus contactos com amigos brasileiros. Curiosamente, essas visões completamente caricatas, não é? Que não têm nada a ver com a realidade. Eu estou a falar de como é que os povos às vezes se percebem umas das outras. A visão do Brasil em Portugal também é repleto com exoticismos, não é? E todos aqueles mitos que já conhecemos. Agora passamos recentemente o Carnaval e então já tens toda a importação daquela cultura do Carnaval para cidades de Portugal e da Madeira. Eu acho que a visão sobre o Brasil é um bocado tudo e nada, não é? Tudo no Brasil está fantástico e de repente tudo em Brasil é uma miséria e o país está em crise total, é uma certa, tal como com os Estados Unidos, é tipo amor-ódio, não é? Que vai e vem, consoante os eventos. Sobre o Angola, Angola tem um papel muitíssimo importante na economia portuguesa contemporânea, especialmente através de Isabel dos Santos, que é dona maioritária e minoritária de vários bancos e outras entidades importantes na economia portuguesa. Bem recentemente houve um período do novo Eldorado, que por si Luanda era um sítio de eleição para muitos engenheiros e outros portugueses que estavam a ganhar mal em Portugal e podiam ganhar muito mais em Angola. Então houve um giant sucking sound de pessoas a sair de Portugal para Angola e, mais uma vez, um país com muitos altos e baixos e muitos deles tiveram as esperanças defraudadas e descobriram que Angola não tinha a estabilidade necessária para ter muita esperança aí e muitos deles voltaram para Portugal ou foram para outros sítios. O Moçambique também está, eu acho que a visão é que é um país que está on the upward trend até relativamente recentemente, quando a crise as tensões entre a Renamo e o governo reascenderam e agora até há certos problemas em viajar com segurança em todo o país. Então, eu estou a falar um bocado de percepções nada científicas e também alguma informação que eu acho que a visão que o Portugal tem sobre estes países, eu estou a falar mais no vertente económico e político. Eu acho que Kimberly tem, e Ellen também tem muita razão no vertente cultural. Eu reconheço que há muito mais afinidade a nível cultural, mas a nível económico eu diria que a Europa, por enquanto, ainda é o grande âncora da economia portuguesa. Os elites, pelo menos vamos dizer, do que é chamado erradamente o arco de governação, que já não é verdade, mas os partidos do centro-direita e o PS olham para a Europa como o foco da identidade política, económica do país. Eles acham que aí que é o futuro. E pronto, esta é um bocado a maneira que eu vejo as ligações aos outros países lusófonos.
Kimberly? O que é interessante na área de New Jersey e Nova York, que é falando sobre estas redes diferentes, como o Rui falou há bocado, estas redes diferentes de vagas migratórias, a minha área de New Jersey e Nova York tem a vaga mais recém-chegada nos Estados Unidos. Isso quer dizer que estas pessoas geralmente chegaram entre 1960 e 1980. Isso quer dizer que esta vaga é composta de pessoas que viviam em Angola e Moçambique em largas números. E então eu fiz um estudo sobre os retornados, chamados retornados, vivendo em New Jersey, que é uma população um pouco pequena. Já sabemos que há muitos ex-retornados ou retornados em Portugal, que Rui Pena Pires, por exemplo, fez um estudo muito importante sobre o impacto económico destas pessoas que voltaram das ex-colónias depois do 25 de Abril e como é que foram recebidos e como é que contribuíram à nova fase económica em Portugal. Mas a população em New Jersey e Nova York são as pessoas que não conseguiram adaptar outra vez à vida portuguesa. Então, depois de alguns anos lá, eles recusaram ficar lá e até fez um triângulo migratório de África para Portugal e depois para os Estados Unidos. Então, esta população, eu não sei realmente números, mas é uma população bastante grande em Nova York. O núcleo de identidade e experiência deles é baseado na África. Eles fazem comida africana todos os dias. Eles ouvem música africana todos os dias. Eles quer dizer, é a vida deles. E até algumas dessas pessoas que são, pronto, em termos de fenotipo, são portuguesas, não é? Brancos, mas eles não querem usar esta como é que se diz? Esta label para se descrevem. Eles dizem, eu sou africana, sou africano. E então, para esta população, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau são muito importantes até hoje. Sim. Rui. Sim, eu acho, eu ainda bem que falou na questão dos retornados, porque eu acho que é um tópico fascinante que até, enfim, no domínio da antropologia está a voltar a ser um tópico de muito interesse, não só em Portugal como no resto da Europa. Não é? Isso vê-se muito no cinema, por exemplo, o cinema pós-colonial, que durante muitos anos era sobre a experiência das terras que eram coloniais, os impérios, do que ficou depois desses impérios e das lutas que as pessoas locais tiveram para se adaptar aos novos tempos. Eu penso que uma coisa que é muito interessante agora é como o cinema se está a voltar para a experiência dos antigos coloniais, como em inglês diria os colonials, que saíram desses espaços coloniais e que voltaram para a Europa ou foram para outros sítios. Eu, quando estava no Brasil, eu vivi no Brasil durante um ano no norte do Brasil e depois voltei para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para fazer trabalho de campo para a minha dissertação. E eu encontrei muitos portugueses que eram retornados, digamos assim, que tinham saído de África, de Angola ou até de outros espaços coloniais que não eram portugueses, do antigo Zaire, por exemplo, e que tinham ido para o Brasil porque não se conseguiram adaptar a Portugal, à Europa. E a imagem que eles têm dessa época é que Portugal era um país muito cinzento, muito fechado, e que não
não tinha nada a ver com a sua experiência africana. Que era, para ter uma ideia, por exemplo, uma coisa que se fala muito, aqui em Angola, durante a ditadura, era permitido e era comum beber Coca-Cola. E em Portugal não se vendia Coca-Cola. Vendiam Canadá. Havia um tipo de cola de produção canadiana que se vinha. Uma coisa surrealista, não é? Que nos parece, mas que tinha que ver com isso. Bom, enfim, voltando à questão de como é que Portugal e as ex-colónias se percebem mutuamente, a minha experiência no Brasil, de retorno a Portugal e de vinda para os Estados Unidos, é um pouco a repetição daquilo que o Michael estava dizendo, é que para a generalidade dos brasileiros, o português continua a ser o padeiro. Para a generalidade dos portugueses que vivem no Brasil, das antigas redes de imigração, Portugal continua a ser o Portugal rural, idealizado, tudo mais. E que, enfim, hoje em dia, como tem dinheiro, estes brasileiros são geralmente de classe média. Então, é preciso dizer que estes portugueses se tornaram brasileiros e se assumem como tal. Eles vão a Portugal, a terra ancestral, todos os anos, ou uma vez por ano, por vezes. E, enfim, e estes portugueses não têm nada, quando chegam a Portugal, não têm nada a ver com a minha geração, por exemplo. Não há um reconhecimento entre essas gerações de brasileiros e os seus filhos, que são todos brasileiros, e os portugueses que ficaram. O que eu devo dizer também é que os brasileiros da nova vaga de imigratória brasileira dos anos 90 e dos anos 2000 para Portugal têm muito mais em comum com os portugueses da minha geração do que têm os portugueses da minha geração com os portugueses que ficaram no Brasil, que imigraram para o Brasil 20 anos antes, né? Porque em termos de referências culturais, a música, a comida, a televisão, até o cinema, de certa maneira, enfim, é algo que se construiu um pouco em comum, não é? Enfim, a dominação das telenovelas brasileiras em Portugal é uma coisa absolutamente fascinante, não é? E então os portugueses, quando os brasileiros chegam em Portugal, apesar de todo o fenómeno de racismo, de xenofobia e tudo mais, com que os brasileiros são confrontados, e com todo o estereótipo com que os brasileiros são confrontados em Portugal, apesar de tudo, existe uma grande convergência cultural e eu acho que isso acontece, apesar de todos estes problemas, está a acontecer com uma grande naturalidade na minha geração. Eu estudei com colegas brasileiros em Lisboa, enfim, é uma coisa... Pessoas que ficaram, pessoas que voltaram, existe uma grande circulação. Eu não sei muito bem como está isso agora com a questão da crise económica. No caso das colónias africanas, eu penso que a relação é um pouco mais complicada, não só através do filtro da xenofobia e do racismo, por questões óbvias, e também um pouco com a imaginação e com o trauma da guerra colonial e da descolonização. Mas eu penso que, sobretudo nos últimos anos, a presença africana em Lisboa, que era algo muito silenciado, se tornou muito mais pública. O espaço público tornou muito mais aberto à presença africana e às segundas e terceiras gerações africanas. De tal medida que um dos problemas que está sendo discutido no Parlamento português nestes dias é a questão da nacionalidade das segundas e terceiras gerações da imigração africana, que são completamente portugueses, mas um tipo de portugueses que tem muito mais que ver com a África do que com o português, com o universo rural português, ou até com o universo rural europeu português, e que continuam sem ter cidadania portuguesa. Não é? São pessoas que nunca foram para a África e que continuam a ter cidadania cabo-verdiana ou angolana. E enfim, é um problema muito sério, não é? Olha, só para dizer que o nosso computador, a gente está aqui a ter uma coisa qualquer que está-nos a dizer que em 5 minutos vai nos tirar para fazer um update e as pessoas de IT não estão aqui, foram-se embora. Portanto, se nós desaparecermos, desculpem. Ellen. Eu, aliás, peço imensa desculpa, mas eu vou desaparecer porque tenho que ir ao aeroporto. E peço desculpa, mas tenho que apanhar um avião. Amanhã, ironicamente, estarei em Fall River e vou matar saudades. Não é? Eu vou ali à mercearia Chaves comprar todos os produtos. Só queria acrescentar uma coisa. Eu estava a falar
Então, eu acho que é uma questão de afetividade e eu deixei os apontamentos. Acho que as relações, tanto com o Brasil como com os países africanos antigos, tem muito a ver com a experiência familiar. Quem tem família que veio da África tem memória da África. Quem não, talvez não sinta a mesma relação com a África hoje em dia que as famílias que vieram da África, que ainda têm parentes e têm amigos em África. A mesma coisa com o Brasil. Quem já esteve no Brasil, ou é migrado, ou é estudar, vai ter outra relação afetiva com o Brasil do que uma pessoa, um português, que nunca foi ao Brasil e só conhece os brasileiros em Portugal ou através da telenovela que vê todas as noites em casa. Então é muito difícil, eu acho, falar em termos gerais. Como o Michael, podemos falar em termos econômicos, políticos. Então, varia muito conforme a experiência dos pais, dos parentes, várias coisas. Como a minha área é literatura, a última coisa que vou dizer, e depois literalmente vou correr para o aeroporto e peço desculpa, é que a literatura portuguesa no Brasil tem saída, muito mais saída do que na Europa. Isso tem a ver com a língua. Os brasileiros gostavam da literatura portuguesa, nem todos, claro, mas os escritores portugueses são sempre muito bem recebidos no Brasil e às vezes são mais bem recebidos no Brasil do que em Portugal. E quero dizer que são dois países bem distintos, mas através da língua portuguesa continua a haver um reconhecimento e um diálogo entre Portugal e o Brasil. Continuação de uma boa conversa e peço desculpa. Deus. Obrigada, Ellen. Obrigada. Alô? Oi. Alô? Não, eu só estava a dizer adeus a Ellen. Yes. Bom dia de Miami. Bom dia de Miami. I'm going to continue in English. I'm Christine Cali Sanchez, the Associate Director of the European Center in Miami. So, obrigado. I'm going to continue in English, and after I'm going to pass my colleague Portuguese. I wanted to congratulate all of you. It was a pleasure really to listen to you, and you are the best example, I will say, of the country of Portugal. And everything was wonderful to listen to you, and it was like to travel to Portugal today. Thank you so much for Miami. Let me introduce our professor of Portuguese, Professor Vono, who wants to say a few words, if you let us, please. Oi, gente, tudo bem? Tudo. Olha, eu adorei participar desse evento. Fui convidada pela professora e adorei porque eu estou num momento no meu programa de português, eu dirijo o programa de português aqui da Florida International University, e eu estou no momento em que eu quero começar a introduzir lusofonia de uma maneira geral no programa, que é só muito concentrado em Brasil, cultura, literatura, língua, e eu, como todos os brasileiros, sou apaixonada por Portugal, adoro a cultura, adoro a literatura, adoro o sotaque de vocês, é música nos meus ouvidos, e no Brasil é assim que as pessoas veem Portugal, com muito amor, com muita paixão, com adoração e respeito, sobretudo. Estudar literatura portuguesa, eu quero começar a trabalhar com literatura portuguesa, quero começar, o programa de português na FIU já existe há 35 anos, mas foi sempre concentrado, por razões óbvias, na cultura do Brasil, no sotaque, na história, na literatura e tudo mais, pela proximidade e pela grande... saiu a Carla do ar. Pelo fato de que aqui no sul da Flórida, vocês devem saber, a grande concentração de brasileiros. Temos, de acordo com o nosso consulado, cerca de 300 mil brasileiros
morando aqui. Essa é uma verdadeira diáspora, né? Aliás, nós falamos lá no Brasil que brasileiro e formiga tem em todo mundo, né? Em todo lugar. Então, aqui tem essa concentração e, por causa disso, nós ficamos muito direcionados ao estudo do Brasil. Mas eu quero agora começar a incluir lusofonia, e foi bom conversar com vocês. Eu vou entrar em contato com vocês, vou pedir conselhos. Tem um grande amigo que está me orientando nesse setor, que é o Luiz Gonçalves, vocês devem conhecer, da Princeton University. Querido Luiz. E agora, em agosto, teremos o Encontro Mundial de Estudos de Língua Portuguesa como Língua Estrangeira, aqui na FIU. Vou mandar convite para vocês também e gostaria muito de manter contato com vocês. Sobre primeira vez que eu vou fazer um programa de Study Abroad, fora do Brasil. Há 13 anos eu faço um programa de Study Abroad no Brasil. Esse ano eu vou para Portugal, e vou começar um curso de arte e história para poder já dar o primeiro passo com relação à lusofonia no meu programa. Muito obrigada. Diga, Miguel. Passo? Este é ótimo ouvir este ponto sobre o Study Abroad. Eu só queria aproveitar para dizer que aquele programa que eu estou a dirigir para a Fundação está exatamente direcionado para professores como você. É que, no sentido que nós temos estado a organizar faculty-led, short-term faculty-led trips, em tudo que seja área, desde as humanidades, ciências sociais. Tivemos do Johns Hopkins um grupo mais ligado à engenharia, quer dizer, tudo e mais alguma coisa. E se os vossos alunos querem participar em short-term study abroad durante o verão, temos um programa em Lisboa, ou se querem passar um semestre, um ano académico, em Lisboa também temos um programa com 4 escolas, e nos Açores também temos um programa no verão de 4 semanas. Ótimo. Então, vamos ficar em contato. Espero que sim. Espero que sim. Vou procurar o seu e-mail, Michael, e nós ficamos em contato. O meu programa está combinado com a Universidade do Porto por 3 semanas durante o mês de junho. E vamos ali trabalhar toda essa parte do Império Romano, a separação de Portugal com Espanha. A FIU tem 64% de alunos de origem hispânica. Então, por incrível que pareça, esses são os nossos alunos de português. Fantástico. Well, se alguma vez quer fazer alguma coisa em Lisboa, estou aí para ajudar. Tá ótimo. Muito bom, muito obrigada. Muito prazer. E também para falar só um pouquinho sobre essa parte do lusofone que você está falando. Sim. A gente aqui na Universidade de Pittsburgh, esse programa é parte de uma cooperação entre o Centro de Estudos Europeus e o Centro de Estudos Latino-Americanos, porque a gente está no início de desenvolver um programa sobre a lusosfera. Então a gente está começando a olhar a possibilidade até de oferecer certificados nessa área em conjunto entre os 2 centros. E a gente acabou de ter faz um mês, mais ou menos? 3 semanas? Umas 3 semanas atrás a gente teve nosso primeiro seminário sobre a lusosfera, em que a gente teve estudantes de graduação, de pós-graduação, e todos eles apresentando. O Luiz Gonçalves foi o nosso keynote speaker. Ele esteve aqui também, uma pessoa incrível. E a gente está olhando sobre tentar fazer uma parceria também nessa área, exatamente para ter esses seminários, para ter estudantes. Então, eu também vou, com certeza, convidar todos vocês a terem alguma informação sobre isso. Talvez alguns estudantes podem vir para cá para participar da nossa conferência. A gente vai ter de novo no ano que vem. Muito bom, muito bom. Excelente, Luiz. Vou entrar em contato com você também, então. Por favor, por favor. O meu nome é Augusta Vono e eu sou metade italiana e metade portuguesa.
Sabe que aqui, Luiz, aqui no sul da Flórida, nós não temos um grande grupo de imigrantes portugueses. Nós não temos nem consulado de Portugal aqui em Miami. Temos só um cônsul honorário, mas tem uma pequena população mais no norte de West Palm Beach, de portugueses, mas é só. A grande população, a grande diáspora aqui são os brasileiros e as formigas também, e hispanos, né? Então, o nosso... Tem voo direto Como é que tem voo direto de Miami para Lisboa. O nosso voo tem que aproveitar. Nós temos voo direto de Miami para Lisboa e para Porto. Também é uma maravilha. Fantástico. Né? Aliás, eu só queria acrescentar o que o Rui disse. Nós já acabamos de assinar um protocolo com o TAP, que agora é um tipo de sponsor do nosso programa, e um grupo de alunos da Universidade Central da Flórida vem agora em junho a Lisboa e conseguiram um voo em grupo, $380 ida e volta, com todas as taxas de fantástico. Eu preciso saber dessa maravilha. Então vai falar comigo. Vou falar com você, Michael. Me aguarde. Muito bem. Muito obrigada, Combinado. Viu? Muito obrigada. Obrigada, Luiz. Igualmente. Não estamos te escutando, está meio baixo o volume. Carla, o volume está meio baixo o seu. Muito bem. Bem distante. Muito. Conseguem ouvir agora? Sim. Agora conseguem. Agora a gente não vos consegue ouvir a vocês, que é terrível. Então eu tiro e ponho. Desculpem lá, foi uma confusão. Tivemos aqui uma pessoa, um estudante que salvou o dia. Então eu queria dizer duas coisas muito depressa. Em relação à pergunta sobre a influência, não é, das colónias, pronto, ter crescido, não é, em Portugal, uma coisa que eu diria é a maior influência mais sentida para mim tem sido a comida, não é? Porque a comida portuguesa tem tido muita influência. E eu adoro comida, portanto, portuguesa ou de qualquer lado, mas pronto, portuguesa. Tem tido muita influência, eu acho, sobre as colónias. A gente pensa, tipo, no arroz de cabidela, que tem uma influência africana enorme, que eu sei que há muito português que não gosta, eu adoro, mas há muita comida portuguesa que ressentiu um bocado isso. E o outro lado, acho que é na música. A música portuguesa tem tido muita influência. A nossa fascinação com a música brasileira em Portugal eu acho enorme. A música africana e brasileira tem influenciado, eu acho, o movimento artístico em Portugal de uma maneira que aumentou e realmente deu-nos mais sentido, eu acho, de quem somos e de quem somos como portugueses. As colónias, ao fim e ao cabo, deram-nos a oportunidade para a gente carvar, não é? Arranjar um espaço onde podemos contar a nossa história, que é interessante, eu acho. Agora, eu tenho aqui nós temos aqui um estudante que pode falar sobre a experiência portuguesa no Brasil, porque ele é português brasileiro, que é uma coisa interessante. E então, se não se importam, eu pôs assim um bocadinho, uns minutos só para ele falar, se não, está bom? Yeah? Ok. Tivemos que fazer uma adaptação
Prazer, meu nome é Renato, sou estudante de doutorado aqui em Psicologia Educacional na Universidade de Illinois e venho tentando criar uma associação de estudantes portugueses aqui, que o problema está em achar o número mínimo para constituir esta instituição. Tem sido um processo interessante. E concordo com as várias experiências, a começar com a dificuldade de classificar as caixinhas nesses formulários. Eu diria que meu avô, sempre que eu sou forçado a colocar hispânico pelos conflitos já relacionados a Portugal e Espanha, deve se revirar na tumba, deve ficar bastante incomodado quando eu me classifico como hispano. E acho que a Carla bem mencionou da comida e era um dos pontos que eu queria talvez acrescentar tudo o que foi dito. Na dimensão cultural, como brasileiro, acho que a família, nascido no Brasil, a família marca uma parte importante, principalmente na gastronomia. Há um movimento muito grande agora dos doces portugueses no Brasil, uma expansão de cadeias com os pastéis de Belém, que tem sido um fenômeno novo. Na questão da música, eu acho que é um processo talvez injusto e talvez a sina de um país grande. O Brasil não consome tanta música portuguesa quanto Portugal consome a brasileira. E acho que isso também é verdade na América Latina como um todo. Os países da América Latina consomem músicas brasileiras, mas o brasileiro tem um mercado interno de seus artistas que, infelizmente, não consome a música dos seus vizinhos, a menos que tenha a família. A parte dos estereótipos de padeiro, que infelizmente acontecem ainda, e muitas padarias são, de fato, donos são portugueses. Eu acho que a dimensão do desporto é muito forte, não só por termos ganho finalmente a nossa primeira Eurocopa na questão do futebol, mas tanto na parte técnica, de formação de técnicos com Mourinho, com outros técnicos, há uma relação que, como a Kimberly mencionou dos ranchos folclóricos, no Brasil há os centros culturais, em São Paulo é uma oportunidade, por exemplo, de se reunir em torno dos jogos, onde várias famílias se juntam para dar dimensão. Na final da Euro, estava eu em São Paulo, havia mais de 2.000 pessoas a torcer por Portugal na final. Então há uma comunidade expressiva. Sempre que tento fazer o mesmo, ligar o consulado de Chicago aqui, eles estão um pouco desinformados, nem sabem que vão passar o jogo e há uma certa frustração. Mas aqui, com uma questão de identidade, eu acho que os desportos é o que unem os poucos portugueses que estão aqui, quer seja assistir os clubes, né, Porto, Benfica, Sporting, quando há partidas que são mais significativas, o confronto entre estes, assim como outros esportes. Por exemplo, eu acompanho o futebol de praia, que não é tão difundido, mas por sermos campeões mundiais, há agora também o campeonato. Então, aí dentro de amigos e famílias, eu acho que essa dimensão da reunião, do almoço de domingo, há uma certa celebração dessa identidade portuguesa. Ainda que a gente coloque arroz no bacalhau junto com a batata, o que gera certo incômodo, o excesso de carboidratos. Pode ter certeza que... E a questão da xenofobia com o esporte é triste, mas vale a pena notar um processo, acho que, de discussão dessa dimensão. Em todos os fóruns ligados a futebol havia essa discussão, por exemplo, dos imigrantes que constituem a seleção portuguesa, que decidiram torcer por Portugal ou jogar por Portugal, como o Pepe, Deco no passado, o Éder, que foi para aquecer essa discussão do racismo, foi o marcador do gol. Eu acho que, obviamente, traz uma dinâmica de rever esses papéis de preconceito, e o Nani também tem a sua ascendência em África. Então, há aí muitos jogadores que se identificaram e defendem Portugal, a parte de ter nascido em outras áreas. Acho que falei muito, não fui convidado a ser palestrante. Bem, infelizmente a gente está chegando no horário que já vai estar chegando alguém aqui para me jogar para fora dessa sala. Mas então eu queria agradecer a todos pela participação. Achei incrível
a conversa que a gente teve. E espero que a gente tenha mais esse tipo de eventos que possam acontecer no futuro novamente. A gente, com a parte da Lusosfera aqui na Universidade de Pittsburgh, com certeza a gente vai estar tentando fazer mais e mais coisas conectando com todos os países lusofones aqui, conferências, palestras. Então, com certeza vou estar entrando em contato com todos vocês, ou eu ou o Centro de Estudos Europeus aqui na Universidade. Agradeço novamente. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.